Essa semana a gente vê talvez uma das histórias mais maravilhosas de toda a Bíblia, a história de Noé, a construção da arca e o dilúvio. E com isso a gente vai aproveitar então para fazer uma reflexão sobre maravilhas ou milagres na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, como eu falei antes da vinheta, essa semana a gente lê a famosa história de Noé e como ele é encarregado, de construir a sua famosa arca e pôr lá dentro um casal de todas as espécies animais e vegetais que existiam na face da Terra. Bom, obviamente, se a gente for ler o texto literalmente, como muita gente faz, e para isso também precisaria ser uma leitura aí meio racional, dessa tarefa, a gente vai ver que ela é impossível. Se a gente pegar as dimensões da arca que a Bíblia passa para nós, e que são dimensões relativamente modestas, é altamente improvável que todos os animais do mundo realmente fossem encontrar espaço na embarcação que a Bíblia está descrevendo para nós. E aí os comentaristas e os leitores ao longo dos séculos que realmente liam desse modo, claro, tentaram resolver esse ponto problemático. Então os religiosos sempre afirmaram o quê? Que na verdade na construção da arca aconteceu algum tipo de milagre para que isso pudesse ser feito. Que embora a arca de maneira alguma pudesse abrigar todas as espécies da terra, Deus teria feito alguma coisa para que as leis do espaço fossem revogadas, as leis da física fossem revogadas, e aí a sua criação, a criação de Deus, fosse preservada. Mas se é também como dizem os religiosos, vem a Cabalá e poria uma pergunta. Se um milagre ia ocorrer com o espaço da arca de qualquer modo, com as leis da física ali, por que Deus dá para Noé então instruções tão precisas sobre as questões das medidas? E outros detalhes, inclusive da construção, que material usar, como revestir a arca? Por que fazer Noé se dar tanto trabalho para construir uma embarcação? Não importava se ia ter mais ou menos tamanho na arca. Por que não permitir que Noé, por exemplo, fizesse um simples barquinho de 2 ou 3 metros de comprimento, com qualquer material que ele quisesse, e que depois milagrosamente ia abarcar todos os animais do mundo? Percebe? Bom, aí daqui a gente vai tirar uma lição. Segundo a Cabalá, existe um motivo para isso, um ensinamento profundo que a gente vai poder tirar dessa história. Embora um milagre fosse realmente necessário para o bem de todos aqueles animais que tinham que ser salvos e aquelas plantas que tinham que ser salvos, o Criador queria minimizar aquele milagre o máximo possível. O Criador não queria que ele fosse o único a atuar enquanto Noé se sentava plácido, vamos falar assim, esperando pela intervenção divina. Não é assim que o mundo funciona. Daqui a gente pode aprender que pela Cabalá a gente não deve confiar em milagres. Esse é um conceito que a gente passa na Cabalá, um conceito-chave. O homem não pode simplesmente se sentar e esperar que Deus preencha todas as suas necessidades. Muito pelo contrário, a pessoa deve trabalhar e lutar para atingir o seu objetivo fazendo o máximo que ela pode, fazer a arca dela com todas as dimensões necessárias. E só aí, se preciso, é que o milagre ocorre nas nossas vidas. Eu ia falar que a gente pode esperar o milagre. Na verdade, nem isso. Diante de uma situação que precisa de um milagre para ser resolvida, a atitude correta é a seguinte: o homem precisa da sua participação ativa na resolução do problema. Apenas depois de a pessoa poder dizer honestamente, eu fiz tudo aquilo que eu podia, eu fiz tudo que eu devia, eu arregacei as mangas e me esforcei, aí é que se pode contar eventualmente com a ajuda dos céus para mudar as regras da natureza, se assim tiver que realmente acontecer. Mas essa não tem que ser a minha mentalidade de início, percebe? Eu contar com isso como plano inicial da questão. Não, eu tenho que fazer realmente o trabalho como se isso não fosse acontecer. É quase como se eu tivesse que agir com um ceticismo. Não contando com Deus, quase com ateísmo, se você quiser pensar assim, Deus nos livre. Eu não vou pôr Deus na equação, eu não vou esperar uma ajuda divina. Eu vou fazer o trabalho mundano e físico como se mais nada fosse interferir. E aí, como eu falei, uma vez que eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz o que eu precisava, agora não está mais nas minhas mãos, literalmente, materialmente eu fiz tudo o que eu precisava. Se Deus achar que deve intervir, se Deus achar que deve mandar um milagre, uma maravilha, aí ele vai mandar e aí eu vou ter essa dádiva para mim. Mas eu, de novo, não vou contar com isso.
Então essa é a lição que vem aqui da porção de Noé, essa é a porção que eu sugiro que a gente leve para a nossa vida com esse conceito-chave da Kabbalah. Não devemos esperar por milagres. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.